Milionário pediu para sua filha escolher uma nova mãe entre 5 ricas. Ela escolheu a governanta. Papai, ela não vai falar mesmo? Gustavo parou de subir a escada e olhou para trás. Dona Lúcia, sua mãe, segurava a neta pela mão no hall de entrada da mansão. Luísa tinha apenas 6 anos, mas seus olhos pareciam carregar o peso de quem já viu demais. Mãe, por favor, acabamos de chegar do funeral. Gustavo, faz 3 semanas que essa menina não diz uma palavra. Você precisa fazer alguma coisa. Ele desceu os degraus devagar, tentando não demonstrar o cansaço que sentia. As últimas semanas tinham sido um borrão de flores, condolências e decisões que ele não queria tomar. O médico disse que é normal. Ela vai falar quando estiver pronta. Normal? Dona Lúcia soltou a mão de Luísa e cruzou os braços. Gustavo, essa casa está um caos. A governanta pediu demissão ontem. Você mal consegue trabalhar. E agora essa criança tem nome. E perdeu a mãe. Eu sei muito bem o que ela perdeu. Também sei o que você perdeu. Mas a vida continua, filho. Vocês dois precisam de estrutura. Luísa se afastou dos adultos e foi sentar na poltrona grande da sala. Pegou um livro da mesa de centro e fingiu que estava lendo. Mas Gustavo sabia que ela estava escutando tudo. Mãe, não é o momento para isso. É exatamente o momento. Você tem uma empresa para tocar, uma filha para criar, não pode fazer isso sozinho. Gustavo passou a mão pelos cabelos. Sua mãe estava certa sobre uma coisa. Ele não estava dando conta. Os últimos dias tinham sido uma sucessão de leite derramado, roupas sujas e jantas que ninguém comia. Já publiquei um anúncio para a nova governanta. Alguém deve aparecer. E depois, Gustavo, você precisa pensar no futuro dessa família. Luísa precisa de uma mãe. Ela tinha uma mãe. Tinha. Passado. O silêncio pesou entre eles. Da poltrona, Luísa virou uma página do livro, mas não levantou os olhos. Não vou discutir isso agora. Então quando? Quando você estiver com 50 anos e Luísa for uma adolescente problemática. A campainha tocou antes que Gustavo pudesse responder. Ele foi até a porta, agradecendo mentalmente pela interrupção. Uma mulher estava parada na entrada. Devia ter uns 30 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples, roupas discretas. Carregava uma pasta pequena e parecia nervosa. Boa tarde. Eu vim por causa do anúncio para o trabalho de governanta. Ah, claro. Entre, por favor. Ela seguiu Gustavo até a sala. Dona Lúcia a examinou de cima a baixo com o olhar crítico que reservava para funcionários novos. Qual é o seu nome? Perguntou Gustavo. Clara Nascimento. Tem experiência com crianças? Tenho, sim. Cuidei da minha irmã mais nova desde que ela tinha 2 anos. E trabalhei em algumas casas. Dona Lúcia se aproximou. Referências? Clara abriu a pasta e tirou algumas folhas. Aqui estão. As famílias anteriores podem confirmar meu trabalho. Gustavo pegou os papéis, mas mal olhou. Estava observando como Luísa reagia à presença da mulher. Sua filha tinha levantado os olhos do livro pela primeira vez em horas. A menina passou por um período difícil recentemente, explicou Clara, olhando para Luísa. Às vezes elas ficam quietas por um tempo, é normal. Você tem experiência com isso? Tenho. Paciência também. Luísa fechou o livro e ficou olhando para Clara. Não disse nada, mas também não desviou o olhar. Quando pode começar? Perguntou Gustavo. Amanhã, se o senhor quiser. Queremos. Dona Lúcia o puxou de lado enquanto Clara se despedia de Luísa. Gustavo, você nem perguntou sobre salário, horários, nada. Mãe, a menina olhou para ela. É a primeira vez em semanas que Luísa presta atenção em alguém novo. Mas e as referências? E se der certo? Gustavo a interrompeu. Por hoje, isso me basta. Clara se despediu e saiu. Luísa voltou para o livro, mas Gustavo notou que ela olhava para a porta de vez em quando. Talvez sua mãe estivesse certa sobre precisarem de estrutura, mas por enquanto ele só queria ver Luísa interessada em alguma coisa de novo. Era um começo. Gustavo, você não pode estar falando sério. Dona Lúcia entrou na sala de jantar como um furacão, segurando o convite que acabara de receber. Clara estava arrumando as flores no aparador e fingiu não estar ouvindo, mas Gustavo sabia que ela prestava atenção em tudo. Do que você está falando, mãe?
Deste jantar ridículo que você está organizando. Apresentação de candidatas? Que história é essa? Gustavo suspirou. Fazia 2 semanas que Clara havia chegado e Luísa já mostrava sinais de melhora. Falava algumas palavras soltas, comia melhor, até sorriu uma vez quando Clara lhe contou uma história engraçada. Mas a pressão de sua mãe não parava. Você mesmo disse que eu precisava pensar no futuro da família. Mas não assim, isso parece um leilão. Clara terminou de arrumar as flores e saiu discretamente da sala. Gustavo esperou ela sair para continuar. Mãe, foram suas amigas que sugeriram as mulheres. Você disse que todas eram perfeitas para a situação. Eu disse que elas eram adequadas, não que você deveria organizar um desfile. Não é um desfile, é um jantar. Com 5 mulheres solteiras, todas sabendo por que estão aqui. Gustavo, isso é constrangedor. Mas já era tarde demais. Os convites haviam sido enviados, o jantar estava marcado para aquela noite e Gustavo não tinha coragem de cancelar tudo. Além disso, uma parte dele estava curiosa. Talvez sua mãe estivesse certa. Talvez fosse hora de seguir em frente. À noite, a mesa de jantar brilhava com a porcelana mais cara da casa. Clara havia preparado tudo com perfeição, desde as taças de cristal até as velas dispostas com elegância. As 5 convidadas chegaram pontualmente às 8. Gustavo as recebeu no hall, tentando parecer interessado enquanto elas se apresentavam. Havia Fernanda, advogada formada na USP, filha de um desembargador, Camila, arquiteta que havia decorado as casas de metade da elite paulistana, Patrícia, médica especializada em cirurgia plástica, Beatriz, que administrava a fundação beneficente da família, e Juliana, formada na França, falava 4 idiomas, todas lindas, todas bem vestidas, todas claramente interessadas. Onde está a pequena Luísa? Perguntou Fernanda, sorrindo de um jeito que não chegava aos olhos. Adoramos crianças. Ela está jantando no quarto hoje. Ainda está se adaptando. Claro, pobrezinha, suspirou Camila. Deve ser difícil para ela aceitar uma nova figura materna. Gustavo as conduziu até a sala de jantar. Clara apareceu para servir o vinho, movendo-se com discrição entre as convidadas. Nenhuma delas prestou atenção nela, exceto para pedir que trouxesse mais água ou ajeitasse um guardanapo. O jantar transcorreu como Gustavo esperava. As mulheres se revezavam contando suas qualificações, falando sobre como poderiam contribuir para a educação de Luísa, mencionando casualmente suas conexões sociais. Eu sempre quis ter filhos, declarou Patrícia, cortando delicadamente o salmão. E tenho experiência com crianças traumatizadas. Em minha clínica, vejo muitos casos. A educação é fundamental, acrescentou Beatriz. Luísa precisará de estímulos intelectuais adequados. Eu poderia providenciar tutores particulares, aulas de piano, francês. Gustavo ouvia tudo com um sorriso educado colado no rosto, mas sua mente estava em outro lugar. Onde estava Luísa? Ela deveria estar dormindo, mas conhecia sua filha. Provavelmente estava escondida em algum lugar, ouvindo tudo. E você, Gustavo? Perguntou Juliana, inclinando-se levemente para a frente. O que mais valoriza em uma parceira? Antes que ele pudesse responder, um movimento na porta chamou sua atenção. Luísa estava parada na entrada da sala de jantar, de pijama, segurando o seu ursinho de pelúcia. Clara apareceu atrás dela, claramente tentando convencê-la a voltar para o quarto. Luísa, disse Gustavo, meio aliviado pela interrupção, você deveria estar dormindo. Sua filha entrou na sala devagar, ignorando os sorrisos forçados das 5 mulheres. Clara a seguiu, parecendo desconfortável com a situação. Que linda! Exclamou Fernanda. Vem aqui, querida. Não precisa ter medo da gente. Luísa não se moveu. Ela está tímida, explicou Gustavo. Ainda está se acostumando com pessoas novas. É natural, disse Camila, mas é importante que ela aprenda a socializar adequadamente. Dona Lúcia, que havia ficado quieta durante a maior parte do jantar, se levantou e foi até a neta. Luísa, essas senhoras vieram nos visitar. Papai precisa escolher uma delas para ser sua nova mamãe. Que tal você ajudar na escolha? O silêncio na sala ficou ainda mais pesado. As 5 mulheres se endireitaram nas cadeiras, cada uma tentando parecer mais atrativa para a menina. Gustavo sentiu um desconforto crescente no estômago.
Sua mãe havia transformado aquilo exatamente no que ele queria evitar. Um desfile. Luísa olhou para cada uma das convidadas. Depois olhou para Clara, que ainda estava parada próxima à porta, claramente querendo desaparecer. Por alguns segundos que pareceram eternos, ninguém se moveu. Então Luísa caminhou pela sala, passou por todas as 5 mulheres elegantes e parou na frente de Clara. Levantou o braço pequeno e apontou diretamente para a governanta. Quero ela. O barulho dos talheres caindo nos pratos ecoou pela sala. Fernanda deixou escapar um "como assim?". Camila arregalou os olhos. Patrícia, Beatriz e Juliana trocaram olhares chocados. Clara ficou completamente vermelha e balançou a cabeça, tentando sinalizar para Luísa que havia cometido um erro. Dona Lúcia fechou os olhos como se sentisse uma dor de cabeça súbita. E Gustavo? Gustavo olhou para sua filha, depois para Clara e depois para as 5 mulheres que de repente pareciam ter perdido todo o interesse na sobremesa. Luísa, começou, mas não sabia como terminar a frase. Sua filha não tinha dito apenas 2 palavras após semanas de silêncio. Ela havia acabado de explodir uma bomba no meio do jantar mais importante da temporada social. E a pior parte? Uma pequena parte dele achava que ela poderia estar certa. Gustavo, você precisa fazer alguma coisa com essa situação. Ricardo Sampaio, sócio de Gustavo há 15 anos, fechou a porta do escritório e se jogou na poltrona de couro. Era segunda-feira de manhã, 3 dias após o jantar desastroso. Que situação! Não se faça de desentendido. A cidade inteira está comentando sobre o que aconteceu na sua casa. Gustavo continuou olhando os papéis na mesa, tentando se concentrar nos relatórios de vendas. Mas as palavras pareciam dançar na sua frente. As pessoas não têm mais o que fazer. Gustavo, você convidou a elite de São Paulo para escolher uma esposa e sua filha apontou para a empregada. Isso é assunto para meses. Ela é governanta, não empregada. Qual é a diferença? Gustavo levantou os olhos. A diferença é que uma cuida especificamente da minha filha. A outra limpa a casa. Para o pessoal do clube é tudo igual. Ontem no almoço o Martins me perguntou se você estava tendo um colapso nervoso. O Martins sempre foi idiota. Pode ser, mas ele não está sozinho. Ricardo se inclinou para a frente. Gustavo, você precisa casar. Sua mãe está certa. Mas tem que ser com alguém do seu nível. Gustavo fechou o relatório com mais força do que necessário. Do meu nível? Você me entende. Alguém que entenda como nossa sociedade funciona. Alguém que possa circular nos nossos ambientes sem causar constrangimento. Como a Clara causa constrangimento. Pelo amor de Deus, Gustavo. Ela é uma moça muito simpática, tenho certeza. Mas imagina ela num jantar com investidores, numa festa de gala, no clube. Gustavo não respondeu porque, honestamente, nunca tinha pensado nisso. Clara era discreta, educada, cuidava bem de Luísa. O resto não importava. Ou importava. Quando chegou em casa no final da tarde, encontrou Clara na cozinha preparando o jantar. Ela estava ensinando Luísa a descascar batatas e as duas conversavam baixinho. Papai! Luísa correu até ele. A Clara está me ensinando a cozinhar. Era a frase mais longa que sua filha havia falado desde o acidente. Gustavo sentiu o peito apertar de emoção. Que bom, minha pequena. Clara se virou sorrindo, mas o sorriso desapareceu quando viu a expressão no rosto dele. Senhor Gustavo, preciso falar com o senhor. Depois do jantar. Não, senhor. Agora. Luísa percebeu a tensão no ar. Posso continuar descascando as batatas? Claro, disse Clara, beijando o topo da cabeça da menina. Mas com cuidado com a faca. Eles foram para o escritório. Clara fechou a porta e se virou para ele, as mãos nervosas. Senhor Gustavo, eu quero me desculpar pelo que aconteceu no jantar. Você não fez nada. Eu deveria ter tirado Luísa da sala imediatamente. Não deveria ter deixado ela... Clara, você não tem culpa do que minha filha disse. Mas as consequências são culpa minha. Eu sei que o senhor está sendo julgado por causa disso. Gustavo se sentou na poltrona. Como ela sabia? Dona Lúcia me contou que seus amigos estão comentando, que estão dizendo coisas sobre o senhor. E o que você acha disso? Clara ficou quieta por um momento. Acho que o senhor tem uma vida que eu não entendo. Acho que talvez seja melhor eu procurar outro trabalho.
Não. A resposta saiu mais rápida do que Gustavo esperava. Senhor, você não vai sair daqui. Luísa está bem pela primeira vez em meses. Ela está falando, sorrindo, comendo direito. Mas o senhor... Eu o quê? Clara olhou para as próprias mãos. O senhor precisa de alguém adequada para a sua posição. Eu sei disso. Sempre soube. Gustavo se levantou e foi até a janela. Lá fora, podia ver Luísa brincando no jardim com o ursinho. Quando foi a última vez que a viu brincar sozinha? Clara, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você parou de estudar? Ela hesitou. Como o senhor sabe que eu parava de estudar? Suas referências mencionam que você trabalhava meio período enquanto cursava pedagogia. Mas não tem diploma. Minha mãe morreu quando minha irmã tinha 2 anos. Meu pai não conseguiu cuidar dela sozinho. Alguém precisava trabalhar e alguém precisava cuidar da Ana. E você escolheu cuidar. Eu escolhi fazer o que era necessário. Gustavo se virou para ela. Pela primeira vez realmente a viu. Não como a governanta, não como a funcionária, como Clara. Quantos anos você tinha? 18. E sua irmã agora? 14. Está bem, estuda, tem amigas. É uma menina normal. Graças a você. Clara corou. Eu só fiz o que qualquer irmã faria. Não. Qualquer irmã não abriria mão da própria vida pelos outros. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Clara falou baixinho. Senhor Gustavo, eu gosto de trabalhar aqui, gosto da Luísa, mas eu não posso ser a causa de problemas para vocês. Antes que Gustavo pudesse responder, Luísa apareceu na porta. Papai, Clara, venham jantar, eu terminei as batatas. Ela pegou a mão dos dois e os puxou para a cozinha. Na mesa simples da copa, não na sala de jantar formal, estavam 3 pratos. Luísa havia posto a mesa sozinha. Hoje eu quero jantar aqui, anunciou. Nós 3. Gustavo olhou para Clara, que evitava seu olhar. Depois olhou para a filha, que sorria pela primeira vez em meses. Talvez Ricardo estivesse certo sobre ele estar tendo um colapso nervoso. Porque naquele momento, jantando na cozinha com a governanta e ouvindo Luísa tagarelar sobre seu dia, ele se sentia mais em casa do que havia se sentido em anos. E isso o assustava mais do que qualquer fofoca da elite paulistana. Clara, você pode me ajudar com a lição de casa? Luísa entrou correndo na biblioteca, onde Clara organizava os livros. Fazia 1 mês desde o jantar desastroso e a menina não parava de falar. Era como se as palavras que ficaram presas por tanto tempo agora saíssem em borbotões. Claro, meu amor, que matéria? Português. Tenho que escrever sobre a minha família. Clara sentiu um aperto no peito. Família era um assunto complicado na casa dos Melo ultimamente. Vamos ver o que você já escreveu. Elas se sentaram na mesa grande da biblioteca. Luísa abriu o caderno e mostrou algumas linhas escritas com a letra caprichada de criança. Minha família é pequena. Tem meu papai, minha vovó e a Clara, que cuida de mim. Luísa, está errado? Clara olhou para as palavras no papel. Como explicar para uma menina de 6 anos que ela não fazia parte da família, que era apenas uma funcionária? Não está errado. Mas talvez você devesse falar mais sobre seu papai e sua vovó. Por quê? Eu quero falar da Clara. Porque eu trabalho aqui, meu amor. Não sou família de verdade. Luísa franziu a testa. Mas você mora aqui. Eu moro aqui porque é meu trabalho cuidar de você. E você gosta de mim? Claro que gosto, muito. E eu gosto de você. Então somos família. A lógica simples de criança deixou Clara sem resposta. Como explicar hierarquias sociais para alguém que ainda acreditava que gostar de alguém era suficiente? Vamos fazer assim. Você escreve sobre toda a sua família. Pode falar de mim também, mas não esquece de falar da mamãe que foi para o céu. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Nos últimos tempos estava aprendendo a lidar melhor com a saudade. A mamãe gostaria da Clara? Tenho certeza que sim. Por quê? Clara pensou com cuidado na resposta. Porque mães querem que as pessoas cuidem bem de seus filhos. E eu cuido bem de você. Luísa sorriu e voltou a escrever. Clara continuou organizando os livros, mas prestava atenção na menina. De vez em quando Luísa parava para perguntar como se escrevia uma palavra ou para contar o que estava escrevendo. Clara, você tem família? Tenho.
Minha irmã Ana. Onde ela mora? Comigo, na casa onde eu morava antes de vir trabalhar aqui. Você sente saudade dela? Clara parou de organizar os livros. Sentia saudade, sim. Ana estava ficando cada vez mais independente. Saía com as amigas, tinha namoradinho. Às vezes, Clara se sentia mais mãe do que irmã. Sinto. Por que você não vai visitar ela? Porque eu trabalho todos os dias. Papai também trabalha todos os dias, mas ele fica em casa no final de semana. Era verdade. Desde que Clara chegou, Gustavo havia mudado sua rotina. Nos sábados e domingos ficava mais tempo em casa, brincava com Luísa, até ajudava com algumas tarefas domésticas. O trabalho do seu pai é diferente do meu. Como assim? Como explicar que patrão e empregada tinham regras diferentes? Que ela não tinha direito a folgas regulares como outras pessoas? Luísa, você quer terminar a lição ou quer ficar fazendo perguntas? A menina riu e voltou a escrever. Clara continuou organizando os livros, mas sua cabeça estava longe dali. Pensava em Ana, que estava crescendo sem ela. Pensava na faculdade que abandonou. Pensava na vida que havia pausado para cuidar dos outros. Pronto, Luísa mostrou o caderno. Havia escrito 2 páginas sobre a família. Falava do pai que trabalhava muito, mas que fazia caretas engraçadas na hora do jantar. Da vovó que era brava, mas que fazia o melhor brigadeiro do mundo. Da mãe que estava no céu, mas que ainda cuidava dela. E falava da Clara, que havia chegado quando tudo estava triste e que sabia fazer tranças no cabelo e contar histórias antes de dormir. Está lindo, meu amor. Clara, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você vai ficar aqui para sempre? A pergunta pegou Clara desprevenida. Para sempre era muito tempo. Para sempre significava abrir mão definitivamente dos próprios sonhos. Por que você pergunta isso? Porque eu não quero que você vá embora. Não vou embora. Promete! Clara olhou nos olhos da menina. Como prometer algo que não dependia só dela? Como garantir que não seria demitida, que a família não mudaria de ideia, que as pressões sociais não acabariam prevalecendo? Prometo que vou tentar ficar o máximo que puder. Isso é quase uma promessa de verdade. É a melhor promessa que posso fazer agora. Luísa pareceu satisfeita com a resposta. Guardou o material escolar e saiu correndo para procurar o pai. Clara ficou sozinha na biblioteca, segurando um livro de pedagogia que encontrou entre os outros. Era sobre desenvolvimento infantil, exatamente o tipo de livro que estudava na faculdade. Abriu numa página aleatória e começou a ler. As palavras fluíam naturalmente, como se nunca tivesse parado de estudar. Sentia falta daquele mundo, das teorias, das discussões acadêmicas. Mas quando ouviu a risada de Luísa vinda da sala, fechou o livro. Algumas escolhas a gente faz uma vez só. E ela já tinha feito a sua há muito tempo. Pelo menos era isso que tentava se convencer, enquanto guardava o livro de volta na estante. Lá fora, podia ouvir Gustavo brincando de esconde-esconde com Luísa. A voz grave dele fingindo não encontrar a menina, que estava escondida atrás da cortina da sala. Clara sorriu sem perceber. Talvez para sempre não fosse tão ruim assim, se fosse assim. Gustavo, você tem certeza de que quer levar ela? Dona Lúcia ajustou o colar de pérolas no pescoço, enquanto observava Clara ajudar Luísa a se vestir para o evento beneficente. O baile anual da Fundação Santa Isabel era um dos eventos mais importantes do calendário social paulistano. Clara faz parte da nossa rotina agora. Luísa se sente mais segura quando ela está por perto. Mas Gustavo, é um baile. Não é lugar para governanta. Ela não vai como governanta, vai como acompanhante de Luísa. Dona Lúcia suspirou, mas não insistiu. Nas últimas semanas havia percebido mudanças no filho. Ele sorria mais, estava mais presente, parecia menos tenso. Se Clara tinha algo a ver com isso, talvez fosse melhor não provocar. Clara apareceu na sala, usando um vestido azul marinho simples, mas elegante. Havia emprestado de sua irmã Ana e passado a tarde inteira tentando arrumar o cabelo de um jeito mais sofisticado. A senhora está linda, disse para Luísa, que usava um vestido rosa com laço. Você também está linda, Clara. Gustavo olhou para Clara e sentiu algo estranho no estômago. Ela estava diferente.
Não era mais a governanta discreta que se movia silenciosamente pela casa. Estava bonita, muito bonita. Vamos? Perguntou, oferecendo o braço para a mãe. O Hotel Copacabana Palace estava decorado com flores brancas e douradas. A elite de São Paulo se movimentava pelos salões, bebendo champanhe e comentando os últimos acontecimentos da cidade. Gustavo cumprimentou conhecidos enquanto Clara ficava próxima a Luísa, tentando se misturar ao cenário. A menina, por sua vez, estava fascinada com tanta elegância. Clara, por que todo mundo está usando roupa brilhante? Porque é uma festa especial, meu amor. Você não tem roupa brilhante? Não preciso, estou bonita assim. E estava mesmo. Gustavo não conseguia parar de olhar para ela, o que começava a incomodá-lo. Clara era a governanta, funcionária. Não deveria estar notando como o vestido realçava a cor dos olhos dela. Gustavo Melo. Uma voz estridente interrompeu seus pensamentos. Margarete Alvarenga se aproximava com um sorriso que não chegava aos olhos. Era irmã de Fernanda, uma das candidatas do jantar desastroso. Margarete, que bom te ver. Que surpresa encontrar você aqui. E com companhia tão interessante. O olhar dela foi direto para Clara, que instintivamente puxou Luísa para mais perto. Esta é Clara que cuida da Luísa. Ah, sim, Clara. Margarete sorriu com malícia. Você não trabalhava na casa da minha prima Helena antes? Clara ficou pálida. Trabalhei sim, senhora. Que coincidência. Helena me contou uma história muito interessante sobre você. Gustavo sentiu o ar ficar pesado. Margarete, não, deixa eu contar. É uma história fascinante. Margarete levantou a voz, chamando a atenção das pessoas próximas. Helena teve que demitir Clara porque algumas joias da família desapareceram. Nunca conseguiram provar nada, claro, mas... Isso não é verdade, disse Clara, mas sua voz saiu baixa, quase inaudível. Não? Então por que você saiu de lá tão de repente? E por que Helena nunca te deu uma recomendação por escrito? As pessoas ao redor começaram a prestar atenção na conversa. Gustavo via os sussurros se espalhando pelo salão como fogo em palha seca. Clara não roubou nada, disse Luísa de repente com a voz clara e alta. Ela é boa. Que doce, riu Margarete. Criança sempre acredita em qualquer coisa, não é mesmo? Gustavo olhou para Clara, que estava visivelmente abalada. Suas mãos tremiam, e ela mantinha os olhos fixos no chão. Ele deveria defendê-la. Deveria calar Margarete e deixar claro que confiava em Clara. Deveria, mas não fez nada. O silêncio se estendeu por alguns segundos que pareceram eternos. As pessoas esperavam sua reação, sua defesa da funcionária. E ele ficou calado. Bom, disse Margarete, satisfeita com o constrangimento que havia causado. Acho melhor vocês se divertirem na festa. Com cuidado, é claro. Ela se afastou, e as pessoas voltaram às suas conversas. Mas Gustavo sabia que o estrago estava feito. Amanhã toda São Paulo estaria comentando sobre a governanta suspeita de roubo que ele levava para eventos sociais. Papai, sussurrou Luísa, puxando sua manga. Por que você não falou que a Clara é boa? Gustavo olhou para a filha, depois para Clara. Ela havia levantado os olhos e o encarava com uma expressão que misturava decepção e dor. Clara, com licença, ela disse baixinho. Preciso ir ao banheiro. Ela saiu rapidamente, deixando Gustavo sozinho com Luísa no meio do salão. Papai, você machucou a Clara. Como assim? Você não falou que ela é boa. Todo mundo estava falando coisa ruim, e você não falou que ela é boa. Gustavo se abaixou na altura da filha. Luísa, às vezes é complicado. Não é complicado. Ou você gosta da pessoa ou não gosta. Você gosta da Clara? A pergunta simples de uma criança de 6 anos o atingiu como um soco no estômago. Gostava de Clara, quando havia parado de vê-la apenas como funcionária. Vamos procurar ela? Eles encontraram Clara no jardim do hotel, sentada em um banco, olhando para o nada. Não estava chorando, mas parecia menor, mais frágil. Clara? Ela se virou. Senhor Gustavo, acho melhor voltarmos para casa. Luísa deve estar cansada. Clara, sobre o que aconteceu lá dentro, o senhor não precisa explicar nada. Eu entendo perfeitamente. Entende o quê? Que o senhor tem uma posição a manter, que eu sou apenas uma funcionária, que o senhor não pode se indispor com pessoas importantes por minha causa.
Gustavo sentou ao lado dela no banco. Não é isso. Então o que é? Ele não soube responder, porque no fundo era exatamente isso. Quando teve que escolher entre defender Clara e manter sua posição social, ele escolheu o silêncio, e pela primeira vez percebeu que havia escolhido errado. Clara, aquela história que a Margarete contou é mentira, mas isso não importa mais, importa. Gustavo olhou para ela e percebeu que tinha razão. Para pessoas como Margarete, a verdade não importava. A fofoca já estava plantada, e seria impossível desenraizá-la. Vamos para casa, disse Clara se levantando. Luísa precisa dormir. Eles voltaram em silêncio, e Gustavo passou toda a noite acordado, pensando na pergunta da filha. Ele gostava de Clara? A resposta o assustava mais do que qualquer fofoca da sociedade paulistana. Gustavo acordou com o barulho de gavetas sendo abertas e fechadas no andar de cima. Olhou o relógio. 5:30 da manhã. Vestiu o roupão e subiu as escadas, seguindo o som. A porta do quarto de Clara estava aberta. Ela estava colocando roupas numa mala pequena, movendo-se com pressa e precisão. — O que você está fazendo? Clara não olhou para ele. — Arrumando minhas coisas. — Por quê? — Porque estou indo embora. Gustavo entrou no quarto pequeno que Clara ocupava no terceiro andar. Era simples, mas ela havia personalizado com algumas fotos e livros. Agora tudo estava sendo guardado metodicamente. Clara, sobre ontem à noite... Não tem nada a falar sobre ontem à noite. Ela dobrou uma blusa com cuidado. Foi esclarecedor. Como assim? Clara parou de arrumar a mala e finalmente olhou para ele. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Não havia mais lágrimas. Eu sempre soube qual era meu lugar nesta casa. Sempre soube que eu era funcionária. Mas ontem percebi que, para o senhor, eu nem isso sou. Isso não é verdade. Não? Então por que ficou calado quando aquela mulher me humilhou na frente de todo mundo? Gustavo abaixou os olhos. Era complicado. Complicado defender alguém inocente, ou complicado admitir publicamente que confia em mim. A voz dela não era acusadora. Era pior. Era resignada. Clara, você não pode ir embora. Luísa precisa de você. Luísa precisa do pai. Eu só estava tampando um buraco. Não é verdade e você sabe. Clara fechou a mala e se virou para ele. Senhor Gustavo, eu deixei uma carta para Luísa na mesa da cozinha. Explica que precisei viajar para cuidar da minha irmã. É mentira. É melhor assim. Para ela e para o senhor. Gustavo ouviu passos correndo na escada. Luísa apareceu na porta, ainda de pijama, os cabelos despenteados. Clara, por que você está com a mala? Clara se abaixou na altura da menina. Meu amor, lembra que eu te falei sobre minha irmã Ana? Lembro. Ela precisa de mim agora, tenho que ir cuidar dela. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas. Mas eu também preciso de você. Você tem seu papai, e sua vovó, e muita gente que te ama. Mas eu quero você. Clara abraçou a menina, e Gustavo viu uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Às vezes a gente não pode ficar com quem quer, meu amor. Às vezes temos que fazer escolhas difíceis. Igual minha mamãe. Ela também teve que ir embora. O silêncio pesou no quarto pequeno. Clara olhou para Gustavo por cima da cabeça de Luísa, seus olhos suplicando ajuda. É diferente, Luísa, disse Gustavo. Clara vai ficar bem, e você também. Luísa se afastou do abraço e olhou para o pai. Por que você não pede para ela ficar? Porque ela precisa cuidar da irmã. Ela pode trazer a irmã para cá, a casa é grande. A lógica simples da criança tornou tudo mais doloroso. Não é tão simples assim, disse Clara. Mas prometo que vou ter notícias suas sempre. Promessa de verdade ou promessa quase de verdade? Clara sorriu através das lágrimas. Promessa de verdade. 1 hora depois, Clara havia partido. Gustavo ofereceu carona, mas ela preferiu chamar um táxi. Disse que seria mais fácil assim. Luísa ficou na janela da sala, vendo o carro se afastar. Quando sumiu na curva da rua, ela se virou para o pai. Você deixou ela ir. Luísa, você deixou ela ir e nem tentou fazer ela ficar. Gustavo se aproximou da filha, mas ela se afastou. Você não gosta da Clara. Claro que gosto. Não gosta, não. Se gostasse, não deixava ela ir embora. Luísa saiu correndo da sala. Gustavo a ouviu subindo as escadas e batendo a porta do quarto.
O resto do dia passou em silêncio. Luísa não desceu para almoçar. Dona Lúcia apareceu no meio da tarde e encontrou Gustavo no escritório, olhando para o nada. Soube que Clara foi embora. Notícia boa se espalha rápido. Gustavo, talvez seja melhor assim. Depois do que aconteceu ontem... Mãe, você acredita que ela roubou alguma coisa? Dona Lúcia hesitou. Não sei, mas isso não importa mais. A reputação dela está manchada. E nossa reputação está salva. Gustavo, você está sendo sarcástico? Estou sendo honesto. Ele se levantou da poltrona. Clara era inocente. Eu sabia disso. E deixei uma mulher fútil humilhá-la porque me preocupei mais com o que os outros iam pensar do que em fazer o que era certo. Filho, sabe o que é pior? Luísa viu tudo. Viu o pai dela escolher a opinião de estranhos em vez de defender alguém que ela ama. Dona Lúcia ficou quieta por um momento. E agora? Agora preciso arrumar uma nova governanta. Você pode cuidar disso? Posso, mas Gustavo... O quê? Clara não era só governanta, era. Gustavo olhou para a mãe. Não sei do que você está falando. Você gosta dela. Não era uma pergunta, era uma constatação. Não importa mais. Claro que importa. Se você gosta dela, vá atrás. Mãe, você é a primeira pessoa que disse que eu precisava casar com alguém do meu nível. Eu disse muita coisa errada nos últimos meses. Talvez seja a hora de admitir isso. Gustavo olhou pela janela. Lá fora, o jardim estava igual, mas a casa parecia diferente, mais vazia, mais triste. É tarde demais. Só é tarde demais quando alguém morre, Gustavo. Clara está viva. Você está vivo. Luísa está viva e infeliz. Naquela noite, Luísa desceu para jantar, mas não falou uma palavra. Quando Gustavo tentou conversar, ela o ignorou completamente. Antes de dormir, ele encontrou a carta que Clara havia deixado para Luísa. A menina havia rasgado em pedacinhos pequenos. Luísa, por que rasgou a carta? Porque mentira não presta. Como assim? Clara não foi embora para cuidar da irmã. Foi embora porque você não gosta dela. Gustavo se sentou na cama da filha. Luísa, às vezes os adultos fazem coisas complicadas. Não é complicado. Luísa se virou de costas para ele. Você é igual àquela mulher chata da festa. Só se importa com o que os outros vão falar. As palavras da menina de 6 anos doeram mais do que qualquer crítica que Gustavo já havia recebido. Porque eram verdade. 3 semanas se passaram como uma névoa cinzenta sobre a casa dos Melo. Gustavo contratou 2 governantas diferentes nesse período. A primeira durou 5 dias. Luísa se recusava a falar com ela. A segunda aguentou 10 dias antes de desistir da menina que fingia não escutá-la. Papai, não quero ir para a escola. Era segunda-feira de manhã, e Luísa estava sentada na cama, ainda de pijama, recusando-se a se vestir. Luísa, você não pode faltar à escola de novo. Posso sim. Você falou que eu sou a dona da minha própria vontade. Gustavo passou a mão pelos cabelos. Havia dito isso mesmo, num momento de desespero, tentando fazer a filha colaborar. Isso não vale para a escola. Escola é obrigatório. Por quê? Porque é importante para seu futuro. Clara sempre me ajudava com a lição. Sem ela não adianta ir para a escola. Gustavo se sentou na cama ao lado da filha. Luísa, você precisa parar com isso. Clara não volta. Por que não? Porque ela tem a vida dela, outras responsabilidades. Luísa o encarou com os olhos escuros que herdara da mãe. Papai, você sabe onde ela mora? Por quê? Porque eu quero visitá-la. Luísa, você não sabe, né? Nem tentou descobrir. A acusação era verdadeira. Gustavo havia pensado em procurar Clara dezenas de vezes, mas sempre encontrava uma desculpa. Trabalho, compromissos, orgulho ferido. Se você soubesse onde ela mora, você ia lá? Gustavo hesitou. Talvez. Mentira. Você tem vergonha da Clara. Não tenho vergonha dela. Tem sim, porque ela não é rica nem elegante como aquelas mulheres da festa. Como uma menina de 6 anos conseguia ver as coisas com tanta clareza? Luísa, se vista para a escola. Não, por favor. Só se você prometer que vai procurar a Clara. Gustavo olhou para a filha. Ela havia herdado a teimosia dele e a determinação da mãe. Não desistiria facilmente. Prometo que vou pensar. Promessa de verdade
Ou promessa quase de verdade? Promessa quase de verdade. Então não vou para a escola. Gustavo suspirou derrotado. Está bem. Promessa de verdade. Luísa sorriu pela primeira vez em semanas e saltou da cama. À tarde, no escritório da empresa, Gustavo ligou para Ricardo. Preciso que você me faça um favor. Claro, o que você quer? Preciso do endereço da Clara. Silêncio do outro lado da linha. Ricardo? Gustavo, você tem certeza disso? Tenho. Depois de tudo o que aconteceu? Das fofocas? Que fofocas? Sobre vocês dois. O pessoal está dizendo que você estava tendo um caso com ela. Gustavo fechou os olhos. E você acredita nisso? Eu? Não. Mas você sabe como é nosso meio. Uma vez que plantam a semente... Ricardo, você vai me ajudar ou não? Está bem, mas posso perguntar por quê? Gustavo pensou por um momento. Porque minha filha está certa, e eu estou errado há muito tempo. 2 horas depois, Gustavo tinha o endereço. Clara morava numa casa pequena em Vila Madalena, do outro lado da cidade. Ele poderia ir até lá no final do dia, mas não foi. Na terça-feira, guardou o papel na carteira. Mas não foi. Na quarta-feira, dirigiu até o bairro de Clara, mas não teve coragem de descer do carro. Na quinta-feira, Luísa perdeu a paciência. Papai, você é covarde. Eles estavam jantando na cozinha. Ela se recusava a comer na sala de jantar, desde que Clara foi embora. Como assim? Você prometeu que ia procurar a Clara e não foi. Como você sabe? Porque você fica triste do mesmo jeito. E porque a Clara não voltou. Gustavo pôs o garfo no prato. Luísa, pode ser que Clara não queira mais trabalhar aqui. Então pergunta para ela. Não é tão simples. É sim. Você vai lá, bate na porta e pergunta. Clara, você quer voltar? E se ela disser que não? Luísa deu de ombros. Pelo menos você tentou. Agora você não está tentando nada. Na sexta-feira, Gustavo saiu mais cedo do trabalho. Dirigiu devagar até Vila Madalena, o coração batendo forte no peito. A casa de Clara era pequena e pintada de amarelo claro. Tinha uma varanda estreita com algumas plantas. Era simples, mas bem cuidada. Ele ficou no carro por 10 minutos, tentando juntar coragem. Finalmente desceu e tocou a campainha. Uma adolescente atendeu a porta. Devia ser Ana, a irmã de Clara. Era parecida com ela, mas mais nova, com ar de quem estava crescendo rápido demais. Oi? Boa tarde, eu sou Gustavo. Trabalho com sua irmã. Clara! Gritou para dentro de casa. Tem um homem aqui! Gustavo ouviu passos se aproximando. Então Clara apareceu na porta. Ela estava diferente. Mais magra, talvez. Os cabelos soltos, uma camiseta simples. Parecia menor na própria casa. Senhor Gustavo! Eles ficaram se olhando por alguns segundos. Gustavo havia ensaiado um discurso no carro, mas agora não lembrava de nenhuma palavra. Posso conversar com você? Clara hesitou. Depois abriu mais a porta. Entre. A sala era pequena, mas aconchegante. Tinha um sofá velho, mas limpo, estante com livros, fotos na parede. Era o oposto da mansão dos Melo. Simples, mas tinha vida. Ana, vai fazer sua lição no quarto. A adolescente os observou com curiosidade, mas obedeceu. Como está Luísa? Perguntou Clara assim que ficaram sozinhos. Mal. Não fala com ninguém. Não quer ir para a escola. As governantas que contratei desistiram. Clara baixou os olhos. Ela vai melhorar. Não vai, não sem você. Senhor Gustavo, Clara, eu quero te pedir desculpas. Ela levantou os olhos, surpresa. Pelo que aconteceu na festa. Por não ter te defendido. Por ter deixado você ir embora. O senhor não precisa se desculpar. Preciso sim, porque eu fui covarde. Porque me preocupei mais com a opinião dos outros do que com fazer o certo. Clara não respondeu. E porque... Gustavo respirou fundo. Porque Luísa estava certa. Você não foi escolhida só por ela. Clara o olhou com atenção. Eu também escolhi você. Só demorei para perceber. O silêncio se estendeu entre eles. Lá fora, podiam ouvir crianças brincando na rua. Senhor Gustavo, eu não posso voltar como governanta. O coração dele afundou. Por quê? Clara se levantou e foi até a janela. Porque não sou mais a mesma pessoa que saiu da sua casa há um mês. Eu também não sou. Ela se virou para ele. Se eu voltar, não volto como empregada. Volto como Clara. Como alguém inteira.
Gustavo entendeu o que ela estava dizendo. E pela primeira vez em semanas, sorriu. Eu não estava te convidando para ser governanta. Nesse momento, a porta da frente se abriu e Luísa entrou correndo, seguida por Dona Lúcia. A menina parou no meio da sala, quando viu Clara e Gustavo juntos. Clara! Gritou jogando-se nos braços dela. Meu amor, como você chegou aqui? Vovó trouxe. Eu falei que o papai estava aqui e ela disse que queria conhecer você de verdade. Gustavo olhou para a mãe surpreso. Dona Lúcia, disse Clara, ainda abraçada com Luísa. Clara. Dona Lúcia a observou por um momento. Você faz falta naquela casa. Faz? Faz. E não só para Luísa. Clara olhou para Gustavo, depois para Luísa, depois para Dona Lúcia. Então vamos para casa? Perguntou Luísa, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Clara sorriu. Vamos para casa. Clara, você pode me ensinar a fazer brigadeiro igual da vovó? Era sábado de manhã, 2 meses depois que Clara havia voltado. Luísa estava sentada no balcão da cozinha, balançando as pernas, enquanto Clara preparava o café da manhã. Posso sim. Mas seu pai vai reclamar que vocês duas estão conspirando contra a dieta dele. Papai não está de dieta. Ele só fala que está. Gustavo apareceu na porta da cozinha, já vestido para correr no parque. Nos últimos tempos, havia mudado sua rotina. Acordava mais cedo nos fins de semana, corria, voltava para tomar café com elas duas. Sobre quem vocês estão falando mal? Sobre você, respondeu Luísa, dando uma mordida na torrada. A Clara vai me ensinar a fazer brigadeiro. Ótimo. Mais açúcar para deixar você hiperativa. Papai, o que é hiperativa? É quando criança fala demais, pula demais, ri demais. Então eu já sou hiperativa. Gustavo beijou o topo da cabeça da filha e se serviu de café. Clara estendeu uma xícara para ele e seus dedos se tocaram por um segundo. Ainda havia algo no ar entre eles, uma tensão boa, mas não resolvida. Desde que Clara voltara, eles vinham construindo uma rotina nova. Ela não morava mais no quartinho de empregada do 3º andar. Havia se mudado para o quarto de hóspedes no 2º andar, do outro lado do corredor de Luísa. E não era mais governanta. Era... o que exatamente? Nenhum dos dois havia definido. Vou correr. Vocês não destruam a cozinha enquanto eu estiver fora. Não podemos prometer nada, disse Clara, sorrindo. Depois que Gustavo saiu, Clara e Luísa começaram a preparar os brigadeiros. Era uma atividade que havia se tornado ritual delas aos sábados. Clara, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você vai casar com meu pai? Clara quase derrubou a panela de leite condensado. Luísa, o quê? Vocês ficam se olhando o tempo todo e meu pai sorri mais quando você está por perto. Adultos são complicados, meu amor. Não é como nos filmes. Por que não? Clara mexeu o doce na panela pensando na resposta. Como explicar para uma criança que ela e Gustavo ainda estavam descobrindo o que eram um para o outro? Porque primeiro a gente precisa ter certeza dos nossos sentimentos. Você gosta do meu pai? Gosto. Ele gosta de você? Acho que sim. Então qual é o problema? A lógica de criança novamente. Clara riu. O problema é que adultos gostam de complicar as coisas simples. Gustavo voltou da corrida 1 hora depois e encontrou a casa cheirando a brigadeiro. Clara estava ensinando Luísa a fazer as bolinhas e as duas estavam cobertas de chocolate. Posso provar? Pode, disse Luísa, oferecendo uma bolinha ainda morna. Ficou igual da vovó? Melhor que da vovó. Mentiroso. Não sou mentiroso, sou diplomático. Clara riu, e Gustavo sentiu aquela coisa estranha no peito de novo. Nos últimos meses, havia percebido que ria mais, dormia melhor. Chegava em casa ansioso para vê-las. Clara, depois do almoço você pode me ajudar com um projeto da escola? Perguntou Luísa. Claro. Que projeto? Tenho que fazer uma árvore genealógica da família. Clara e Gustavo se entreolharam. Família ainda era um assunto delicado. Eu te ajudo, disse Gustavo rapidamente. Mas eu quero que a Clara me ajude também. Luísa. Papai, a Clara faz parte da nossa família ou não faz? A pergunta ficou no ar. Gustavo olhou para Clara, que havia baixado os olhos e voltado a mexer os brigadeiros. Faz, disse ele finalmente. Então ela pode me ajudar com a árvore genealógica. À tarde, os 3 se sentaram na mesa da sala para trabalhar no projeto de Luísa.
A menina havia desenhado uma árvore grande no papel cartão e estava colando fotos da família. Aqui vai a foto da mamãe, disse, colando com cuidado a foto de Helena no galho superior. Aqui o papai. Aqui a vovó Lúcia. Ela parou e olhou para Clara. Onde eu ponho você? Luísa, eu não preciso estar na árvore. Precisa sim. Você mora aqui, cuida de mim, gosta do meu pai. É família. Clara olhou para Gustavo, que assentiu quase imperceptivelmente. Onde você quer me colocar? Luísa pensou por um momento, depois apontou para um lugar ao lado de Gustavo. Aqui, do lado do papai. Clara colou sua foto no lugar indicado. Era uma foto que Luísa havia tirado semana passada, de Clara sorrindo na cozinha. Pronto. Agora nossa família está completa. Naquela noite, depois que Luísa foi dormir, Gustavo e Clara ficaram na sala conversando. Era outro ritual que haviam desenvolvido. Meia hora de conversa depois que a menina dormia. Obrigado por ter ajudado com o projeto. Não precisa agradecer, eu gosto de ajudar. Clara, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você é feliz aqui? Clara olhou com atenção. Sou, e você? Mais feliz do que fui em muito tempo. Eles ficaram em silêncio por um momento. A televisão estava ligada baixinho, uma reprise de novela antiga. Gustavo, o que somos nós? A pergunta que ele vinha evitando fazer para si mesmo. Não sei, mas sei que não quero que seja diferente do que é. Nem eu. Então vamos continuar assim, construindo aos poucos? Acho que sim, sem pressa. Gustavo estendeu a mão para ela. Clara a pegou e eles ficaram assim, sentados no sofá de mãos dadas, assistindo à novela. Era estranho como a felicidade podia ser tão simples. Lá em cima, Luísa espiava da escada sorrindo. Depois voltou para o quarto satisfeita. Os adultos finalmente estavam entendendo o que ela já sabia há muito tempo. Algumas famílias a gente nasce dentro. Outras a gente constrói. E a família que se constrói às vezes é a mais forte de todas. 5 anos depois, Luísa Melo, venha aqui apresentar seu trabalho. A professora sorriu enquanto a menina de 11 anos caminhava até a frente da classe. Luísa havia crescido. Não era mais a criança pequena e silenciosa que se escondia atrás das pernas dos adultos. Agora era uma pré-adolescente confiante, com opiniões próprias e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Meu trabalho se chama A Pessoa que Mudou Minha Vida, anunciou segurando algumas folhas escritas à mão. Na plateia improvisada de pais e responsáveis, Gustavo e Clara se entreolharam. Estavam sentados lado a lado, e Gustavo segurava a mão dela discretamente. Eu pensei muito sobre quem escolher para este trabalho, começou Luísa. Podia falar do meu pai, que é advogado e trabalha muito, mas sempre arranja tempo para me ajudar com lição de matemática. Podia falar da minha avó Lúcia, que faz o melhor brigadeiro do mundo e me ensina a jogar baralho. Dona Lúcia, sentada na primeira fileira, sorriu orgulhosa. Mas eu escolhi falar da Clara. Clara sentiu o coração acelerar. Ao lado dela, Gustavo apertou sua mão com mais força. Clara chegou na nossa casa quando eu tinha 6 anos. Eu havia parado de falar depois que minha mãe morreu, e todo mundo estava preocupado comigo. Meu pai contratou Clara para ser minha governanta, mas ela virou muito mais que isso. Luísa olhou diretamente para Clara antes de continuar. Clara não era a mulher mais bonita que conheci, nem a mais rica, nem a mais elegante. Mas ela era a que olhava para mim como ninguém mais olhava, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Quando eu não conseguia falar, Clara falava por mim. Quando eu não queria comer, ela inventava histórias sobre os alimentos. Quando eu tinha pesadelo, ela ficava sentada na minha cama até eu pegar no sono de novo. Gustavo se lembrava de ter flagrado Clara várias vezes, dormindo na cadeira do quarto de Luísa após noites difíceis. Mas Clara não mudou só a minha vida. Ela mudou a vida do meu pai também. Gustavo se mexeu na cadeira, desconfortável por ser mencionado. Antes da Clara chegar, meu pai sorria pouco. Trabalhava muito e chegava em casa cansado. Depois que ela chegou, ele começou a sorrir mais. Começou a brincar comigo. Começou a jantar com a gente na cozinha, em vez de sempre na sala de jantar formal. Era verdade.
Clara havia trazido simplicidade para uma casa que funcionava como um hotel de luxo. Algumas pessoas não gostaram da Clara no começo. Achavam que ela não era boa o suficiente para a nossa família. Mas eu sempre soube que elas estavam erradas. Luísa fez uma pausa, olhando para os pais na plateia. Clara me ensinou que família não é só quem tem o mesmo sangue que você. Família é quem fica do seu lado quando você precisa. Quem te ama mesmo quando você está chata. Quem te ajuda a crescer sem tentar te mudar. Clara estava chorando abertamente agora. Gustavo passou o braço pelos ombros dela. Por isso, quando meu pai e a Clara casaram no ano passado, eu não fiquei surpresa. Eu só pensei. Finalmente eles entenderam o que eu já sabia há muito tempo. Risadas baixinhas ecoaram pela sala. O casamento de Gustavo e Clara havia sido simples na igreja do bairro, com poucos convidados. Luísa havia sido a daminha e havia declarado publicamente que era sobre a hora dos dois assumirem o namoro. Clara voltou a estudar pedagogia e agora está no último ano da faculdade. Ela diz que quer trabalhar com crianças que passaram por momentos difíceis, como eu passei. Acho que ela vai ser incrível nisso, porque ela sabe como conversar com criança triste. De fato, Clara havia retomado os estudos 2 anos antes. Gustavo fazia questão de cuidar de Luísa nas noites em que ela tinha aula, e toda a família comemorou quando ela passou no vestibular. Meu pai agora trabalha menos e viaja menos. Ele diz que descobriu que sucesso não é só ganhar dinheiro, é também estar presente na vida das pessoas que ama. Gustavo havia mudado suas prioridades completamente. Delegou mais responsabilidades na empresa e se recusava a viajar por mais de 3 dias seguidos. E eu aprendi que perder alguém que a gente ama dói muito, mas que isso não significa que não podemos amar outras pessoas. Aprendi que família tem muitos formatos diferentes e todos podem ser certos. Luísa dobrou as folhas e sorriu para a plateia. Por isso, quando as pessoas me perguntam como é ter uma madrasta, eu sempre respondo: não sei, eu não tenho madrasta. Eu tenho a Clara, que é simplesmente a Clara, e isso é muito melhor. A apresentação terminou com aplausos. Clara se levantou e abraçou Luísa com força quando ela desceu do palco. Obrigada, sussurrou no ouvido da menina. Pelo quê? Por ter me escolhido naquele dia. Por não ter desistido de mim. Eu que tenho que agradecer, respondeu Luísa, se afastando do abraço. Você me ensinou que às vezes a melhor família é a que a gente escolhe, mesmo que pareça a errada no começo. Gustavo se aproximou das duas. Vamos para casa, hoje é sábado de brigadeiro. Vamos, disse Clara, pegando a mão dele de um lado e de Luísa do outro. Saíram da escola juntos, os três, como faziam todas as coisas importantes nos últimos anos. Uma família que se escolheu, que se construiu devagar, que se fortaleceu nas dificuldades. Na van, no estacionamento, enquanto Gustavo ligava o carro, Luísa perguntou: Clara, você é feliz? Muito feliz. Por quê? Porque quando eu era pequena tinha medo que a felicidade sempre fosse embora. Agora sei que ela fica quando a gente cuida bem dela. Clara e Gustavo se olharam pelo retrovisor. Algumas lições só se aprendem vivendo. E eles haviam aprendido a mais importante de todas: que amor não se mede por status social ou aprovação alheia. Se mede pela capacidade de escolher ficar, de escolher crescer junto, de escolher construir algo novo e verdadeiro. A família perfeita deles não parecia perfeita para mais ninguém, mas para eles três era exatamente o que precisavam. Se você chegou até aqui, é porque esta história tocou seu coração tanto quanto tocou o nosso. A jornada de Gustavo, Clara e Luísa nos ensina que as melhores famílias nem sempre são as que a sociedade considera perfeitas, mas sim aquelas construídas com amor, escolha e coragem de ser autêntico. Se esta história te emocionou, deixe seu like para mostrar que você acredita no poder transformador do amor verdadeiro e compartilhe com alguém que precisa lembrar que nunca é tarde para fazer as escolhas certas. Sua opinião é muito importante para nós. Comente aqui embaixo. Qual momento da história mais te marcou? Foi quando Luísa apontou para Clara no jantar, quando Gustavo finalmente teve coragem de ir atrás dela, ou quando a menina apresentou seu trabalho sobre a pessoa que mudou sua vida. E se você quer continuar acompanhando histórias que falam direto ao coração,
não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ah, e conta pra gente, de que país você está assistindo este vídeo? Adoramos saber que nossos contos chegam a pessoas do mundo todo, que como nós acreditam que toda história de amor verdadeiro merece ser contada.